Glória a Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5. Vamos orar pela palavra, amém, irmãos? Por esse tempo, para que o Senhor possa falar conosco. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, ó Deus, e colocar diante do Senhor, ó Pai, a nossa expectativa e também a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, por tudo aquilo, Deus, que o Senhor já tem manifestado nas nossas vidas, o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão. Ó Pai, queremos pedir ao Senhor que a Sua palavra fale aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, responder de maneira positiva, de uma maneira coerente à palavra do Senhor, ao Teu amor, que nós possamos corresponder a tudo aquilo que o Senhor tem pedido, falado, ó Deus, e depositado em nossas vidas, para que o Senhor seja glorificado através da igreja, através das famílias que estão aqui, através de cada um, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, antes de nós lermos, é interessante nós sabermos e temos a convicção de que Deus trabalha todo o tempo. Amém? Né? Quando Paulo escreveu, se não me engano, aos Filipenses, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é? O Senhor Jesus, quando andava pela terra, nos evangelhos, ele disse, olha, o meu Pai trabalha até agora, então eu também trabalho. Deus está trabalhando o tempo todo, Deus está fazendo algo em mim e em você, na terra, né, sobre a terra, na igreja. Deus trabalha individualmente em cada um de nós, Deus trabalha na nossa família, Deus trabalha na nossa igreja, Deus trabalha, irmãos. Todo o tempo Deus está trabalhando. Amém? Então, quando Deus está trabalhando, significa que Deus não está alheio, Deus não está como alguém que está apenas assistindo o que está acontecendo. Deus não é o espectador da história, Deus é aquele que gerencia a história, amém? Deus não é aquele que está apenas observando as coisas. O Senhor, Ele está atento para trabalhar, para mudar corações, para mudar vidas, para transformar vidas. E tudo para o Senhor é uma oportunidade. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele diz, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os quais foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, quando Deus está trabalhando e quando Deus encontra alguém que o ama, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dessa pessoa. E quando eu olho aqui a primeira carta de Pedro, capítulo 5, Pedro apresenta um quadro para a igreja, não é? E ele apresenta um quadro de lutas, de dificuldades e de sofrimentos. Mas também ele apresenta um caminho, onde o Senhor, Ele começa a trabalhar em nós, Ele começa aproveitando este quadro. Né? Eu entendi dessa forma. Deus, Ele vê o quadro de lutas, vê o quadro de dificuldades, e Deus, Ele trabalha de maneira a nos restaurar para uma maneira que esteja de acordo com aquilo que Ele quer. Vamos ver aqui a palavra em 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim no trato de uns com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então aqui Pedro, na verdade, ele está estabelecendo um princípio. Não é um princípio que está escrito lá no Antigo Testamento, no livro de Provérbios. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Então aqui Pedro está estabelecendo que Deus, Ele vai trabalhar, Deus, Ele vai se manifestar, Ele vai agraciar, Ele vai conceder o seu favor, Ele vai capacitar e Ele vai trabalhar naquele que se humilha. Porque Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Não é? E muitas vezes, um conceito errado que nós temos, que muitas pessoas, quando olham uma pessoa que é pobre, sem recursos, falam assim, tal pessoa é humilde, porque não tem recursos financeiros. Não é? Na verdade, humildade não tem nada a ver com posse, humildade não tem a ver com dinheiro. Humildade não tem a ver com falta de dinheiro, humildade tem a ver com disponibilidade, com disposição do coração. A humildade tem a ver com a
posição que nós assumimos diante de Deus. Humildade tem a ver com a nossa maneira de olhar para o Senhor e olhar para a sua palavra e olhar também para aquilo que nós pensamos. Não é? Uma vez eu estava viajando, estava indo para Belo Horizonte, e eu parei na estrada, e eu lembro que quando eu parei na estrada, tinha uma pessoa andando, né, um andarilho, e ele estava revirando o lixo, da onde eu parei, da lanchonete que eu parei. Ele abriu o lixo e começou a procurar algo ali, não é? E eu fui até ele e falei assim, olha, eu gostaria de pagar um lanche para você. E ele olhou para mim e falou assim, mas eu não pedi nada. Eu falei assim, eu sei que você não me pediu, mas eu percebi que você está olhando aí o lixo, procurando alguma coisa, né, e eu gostaria de pagar um lanche para você. Aí ele falou para mim assim, você não está me entendendo, eu não pedi nada para você. Pessoa arrogante, firme, não tinha o que comer, irmãos, mas tinha um posicionamento firme de alguém que é orgulhoso, que não se deixa ser abençoado. E eu falei para ele, falei assim, olha, deixa eu te falar algo, a sua atitude está me impedindo de ser abençoado, porque se eu pagar um lanche para você, Deus vai me abençoar. Bom, se é dessa forma, então eu aceito, para Deus abençoar você. A gente ri, né, irmãos? A gente ri, mas para pensar um pouco. Numa posição de que não tem nada, mas uma posição de que ainda não quer perder a única coisa que a pessoa tem, que é o seu orgulho, que é a sua... Não sei nem dizer o que quer, irmãos. Mas é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa de dura serviço, que a Bíblia diz, o orgulhoso tem a dura serviço, ele não abaixa, ele não se humilha, ele não se submete a Deus. Então o humilde é aquele que chega diante de Deus e fala assim, Senhor, me ajuda, eu preciso da sua ajuda. O humilde é aquele que chega diante de Deus e ele abre mão do que pensa. O humilde é aquele que abre mão dos seus pensamentos para abraçar a palavra de Deus. O humilde é aquele, irmãos, que ele se dobra diante da palavra. Ele fala, Deus, eu penso diferente, mas o Senhor deve ter razão. Eu já falei isso para Deus, irmão. Você nunca falou? Eu já falei isso para Deus. Falei assim, Deus, eu penso diferente. Eu acho que podia ser de outra forma. Mas se o Senhor diz que é assim, o Senhor tem razão, eu me submeto ao Senhor. Não é? Porque Deus conhece o nosso pensamento. Às vezes você pensa e não fala. Meu irmão, é melhor você confessar diante de Deus, porque quando nós confessamos, nós assumimos o nosso pecado, o nosso erro, a nossa arrogância, e nós nos humilhamos diante do Senhor, e Ele nos concede a sua graça. Amém? Então, tudo que eu vou dizer aqui está relacionado ao fato de que Deus vai trabalhar naquele que se humilha. Então, se você está aqui, mas tem um coração endurecido, se você está aqui e fala assim, eu quero ver o que esse pastor vai falar. Irmão, não olha para mim, olha para a palavra. Se eu falar alguma coisa fora da palavra, não dê ouvidos. Mas se eu estiver falando algo que está coerente com a palavra, abra o seu coração, receba o que Deus quer fazer na sua vida. Deus tem poder e Deus está trabalhando, irmãos, para fazer coisas maravilhosas em nós. Mas vamos nos humilhar, amém? Glória a Deus. Então, partindo desse princípio, ele fala, no versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aqui Pedro começa a entrar no assunto. Ele está dizendo aqui que nós devemos lançar sobre o Senhor a nossa o quê? Ansiedade. Irmãos, ansiedade são coisas que nos afligem. O que me deixa ansioso? O que me deixa ansioso é aquilo que eu não consigo vencer. O que me deixa ansioso é um problema grande para mim. O que me deixa ansioso é uma situação com a qual eu não sei lidar. O que me deixa ansioso é uma situação que não tem saída. O que me deixa ansioso é algo, irmãos, que eu acredito que vai me vencer, que vai me fazer mal. Então a ansiedade, ela é gerada nos nossos corações quando nós enfrentamos situações difíceis. Então Pedro aqui ele começa a trabalhar, fala assim, olha, lança sobre o Senhor a sua ansiedade. Versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, aqui Pedro está dizendo o seguinte, querido,
Aí ele entrou no assunto de vez, falou assim, olha, lança ansiedade no Senhor. Daí ele falou assim, olha, Satanás está procurando uma oportunidade para devorar a vida de vocês. E vocês precisam saber que todo mundo sofre. Seus irmãos que estão espalhados pela terra sofrem. Meu irmão, se você não está sofrendo agora, você já sofreu um dia. Se você não sofreu um dia e não está sofrendo agora, glória a Deus, Deus te abençoe. Amém? Não preciso nem falar o que a palavra já diz. Você já sabe. Não é? Mas eu não acredito que tenha aqui uma pessoa que nunca passou por um sofrimento. Eu não acredito que haja aqui pelo menos uma pessoa que nunca passou por lutas. Lutas que chacoalharam a sua vida, que trouxeram dúvida à sua mente, ao seu coração. Coisas que fizeram você novamente lutar pela sua fé. Todos nós passamos por isso. E Pedro, ele continua aqui dizendo, né, que Satanás ele quer aproveitar isso. Irmãos, as nossas lutas são uma grande oportunidade para o nosso inimigo, para ele vir trabalhar em nós e contra nós. Mas o que nós sabemos é que não apenas Satanás está olhando para trabalhar em nós, para nos levar à derrota. Na verdade, o nosso Deus também está trabalhando em nós para nos levar à vitória, amém? E somos mais do que vencedores em todas estas coisas. Mas Pedro, ele alerta a igreja, fala assim, olha, fica esperto, presta atenção, não é? Porque aí uma situação de sofrimento, uma situação de ansiedade, abre uma oportunidade para o inimigo vir querer devorar a gente. E ele continua, resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Versículo 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, irmãos, eu olhei esse versículo aqui, e Deus começou a trabalhar no meu coração. Primeira coisa que eu quero dizer, que talvez você esteja aqui, e a Bíblia diz, depois de ter sofrido por um pouco. E eu conheço irmãos aqui que estão sofrendo há muito tempo. E eu falei com Deus assim, Deus, aqui a Bíblia diz que pessoas vão sofrer um pouco. E tem algumas pessoas que eu conheço, amados, homens de Deus, mulheres de Deus, que têm sofrido já por um tempo que eu acho grande, Senhor. Não é? Então eu comecei a falar com Deus e o Senhor ministrou ao meu coração, falou assim, olha, esses sofrimentos não podem se comparar ao eterno peso de glória que eles vão receber na minha presença. Então isso trouxe paz ao meu coração. Não é? Trouxe paz ao meu coração. Irmãos, o que nós temos para nós é o céu, amém? Eu não vou pregar algo aqui como se nós não precisássemos ir para o céu, como se a terra fosse uma maravilha. Não é. A terra, irmãos, é um lugar de luta. A terra é um lugar de enfrentamento. Aqui na terra nós vamos passar por dificuldades, mas aqui na terra nós vamos vencer todas essas coisas, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida podem nos separar do amor de Deus. Nem anjos, nem principados. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que pode ser pior do que a morte para nós que temos a mente voltada para esta terra apenas? A morte parece que acabou tudo, mas na verdade, irmãos, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte. E a vida eterna vai nos ser dada, vamos ressuscitar com Cristo. Vamos ressuscitar, irmãos. E vamos viver para sempre, na sua presença. Então, queridos, nós estamos sofrendo, mas o mais importante é que eu e você não venhamos a abandonar a nossa fé, que vai nos levar para o céu, que vai nos levar para viver uma vida vitoriosa, uma vida de bênção. Mas enquanto estamos nessa terra, eu creio, e a Bíblia me dá a base para isso, nós vamos reinar em terra, vamos reinar sobre as circunstâncias. Essas circunstâncias que muitas vezes querem nos tragar e trazer sofrimento, não vão prevalecer contra um homem, contra a mulher de Deus. Quem crê, diz amém. Amém, querido? Então, quando nós olhamos isso, nós entendemos também o seguinte, que as lutas, a ansiedade, o sofrimento causam algo em nós. Irmãos, nós não somos super crentes. Não, eu não me abalo com a luta. Irmãos, todos nós nos abalamos com as dificuldades. O pastor se abala com luta. Aquele que converteu ontem se abala com luta. Quem é muito maduro em Cristo
se abala com as lutas. Nós vemos aqui o próprio apóstolo Paulo sendo abalado com as lutas, falou assim, olha, o Senhor me colocou um espinho na carne, né? Foi me posto um espinho na carne. E eu já orei 3 vezes para que esse espinho fosse retirado de mim. E o Senhor falou assim, não, fica tranquilo, a minha graça te basta. Paulo, ele abriu o coração na luta dele, abriu o coração na luta que ele tinha com as perseguições que ele sofria. Então, se próprio Paulo sofreu lutas, ele se abalou com essas lutas. Ele pedia oração para as igrejas. Se o próprio apóstolo Paulo se abalou, como eu e você não vamos nos abalar? Mas nós nos abalamos. Embora a gente quente aqui não seremos abalados, né, irmãos? A gente pode ser abalado por 1 minuto, mas logo em seguida estamos firmes, em nome de Jesus. Não é? As lutas causam algo em nós. Tanto causam que Deus ele propõe aqui um caminho. Nesse texto aqui de 1 Pedro capítulo 5. Há um caminho que Deus propõe que Ele trabalha conosco em meio às lutas, ou logo depois delas. Deus ele trabalha com o cristão, Ele trabalha com aquele que o ama. Então, nós olhando aqui para o finalzinho do versículo, diz, né, que o Senhor vai o quê, irmãos? Nos aperfeiçoar, não é isso? Firmar, fortificar e fundamentar. Na verdade, algumas versões dizem que no fundamentar é colocar sobre firmes alicerces. E eu quero trabalhar com você. Estas palavras, essa maneira de Deus agir. Eu quero caminhar com você, para que a gente possa, de repente, entender o que Deus quer fazer em nós. A primeira coisa que Deus quer fazer em nós é aperfeiçoar. E quando nós olhamos esse verbo, aperfeiçoar, a gente entende que Deus quer nos tornar perfeitos. E isso parece algo distante demais. Embora tenha esse sentido, na verdade, irmãos, essa mesma palavra aqui, usada para aperfeiçoar, ela também traduz consertar. Lá em Mateus capítulo 4, 21, não precisa abrir, só para você anotar se você quiser. Lá em Mateus capítulo 4, 21, ali quando Tiago e João, eles estavam, o Senhor Jesus chega na beira ali do lago, e eles estavam lavando as suas redes, estavam consertando as suas redes. A palavra que o evangelista usa é a mesma palavra, que eles estavam consertando as suas redes, trazendo aqui para o nosso contexto, como se eles estivessem aperfeiçoando as suas redes. Né? A versão NVI diz que Tiago e João estavam preparando as redes. E outras versões dizem que eles estavam consertando as redes. Então, irmãos, quando nós trazemos isso para aquilo que nós estamos ministrando hoje. Ora, o Deus de toda graça, Ele mesmo, esse Deus de toda graça, Ele vai consertar a nossa vida. Amém? Deus vai consertar. Por que vai consertar? Por que eles estavam consertando as redes? Porque provavelmente na pescaria. E a pescaria você jogava a rede e puxava. Jogava a rede e puxava. Essa rede se tornou o quê, irmãos? Avariada, ela teve problemas. Né? O desgaste da rede. As lutas ali, talvez, né, a força que essa rede fazia quando pegava um peixe, ou então, talvez ali algum galho de árvore, alguma coisa, a gente não sabe, uma pedra, essa rede ela se rompia diante das dificuldades, as lutas causavam dano àquelas redes, os sofrimentos causaram dano àquelas redes, mas Tiago e João estavam o quê? Consertando as redes. Então, diante das lutas que eu e você temos, qual é a primeira coisa que Deus faz? Deus quer consertar as nossas vidas. Irmãos, tem conserto para você, amém? Tem conserto, querido. Tem conserto para o seu casamento. Tem conserto para os seus relacionamentos. Tem conserto, irmão, para aquilo que você errou. Tem conserto de Deus, porque Deus, a Bíblia diz, que mesmo na ansiedade, nas lutas que causam talvez em nós algumas situações que rompem a nossa fé, a nossa vida, e causam estrago aí de alguma forma. Deus, Ele quer nos aperfeiçoar, consertar. Essa mesma palavra lá em Gálatas capítulo 6:1 fala de corrigir, de correção. Outra versão fala de restaurar.
né? Se alguém for pego em alguma falta, vós que sois espirituais, restaura essa pessoa com mansidão, corrige essa pessoa com mansidão. Então, o que este verbo diz aperfeiçoar, diz que Deus está consertando e restaurando. Você restaura algo para assumir, irmãos, a primeira forma que ela era. Então, quando alguém pinta um quadro, um artista famoso pinta um quadro e de repente aquele quadro sofre um desgaste do tempo ou algum acidente, chama alguém especialista para fazer o quê, irmãos? Uma restauração. E qual é a ideia? Restaurar o quadro para que ele fique igual ele era antes. Então, irmãos, quando Deus quer restaurar você, Ele quer nos tornar iguais a antes da luta, que nós estávamos na fé, nós estávamos ousados, nós estávamos caminhando em vitória, e a luta veio e causou algo em nós. Mas o Senhor quer nos restaurar para novamente caminhar em vitória, caminhar com ousadia e caminhar na fé. Outro verbo, né? Restaurar e firmar. Olhando ali em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 10. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, que nós falamos aqui sobre consertar. A segunda palavra é firmar. Não é? E a tradução mesmo dessa palavra é fixar com firmeza. E também direcionar com firmeza. Olha que interessante, irmãos, o que eu achei lá em Lucas capítulo 9, 51. Diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Outra versão diz: ele manifestou no semblante a intrépida ou a ousada resolução de ir para Jerusalém. Esse verbo é traduzido aqui como resolutamente, partiu resolutamente em direção, ou então ele manifestou a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então esse firmar, na verdade, também, além de fixar com firmeza, é causar em mim e você uma intrepidez, uma ousadia, uma resolução ousada. É você tomar uma decisão e você firmar a sua vida numa direção. É que nem você fala assim: eu vou para lá, eu vou para lá. Foi quando eu quis namorar a Adriana. E eu falei assim: eu vou namorar a Adriana. Eu tomei uma decisão, irmãos. E ela falou para mim assim: não quero namorar você. E eu não tenho problema. Eu falei assim: eu vou continuar insistindo. De repente Deus está falando com alguém aí, irmãos. Vou continuar insistindo. E eu fui de novo. E um dia eu liguei para ela assim: vamos sair? Ela falou assim: não vou sair não, porque hoje eu vou sair com outro pessoal. Eu conheci o pessoal era um pessoal riquinho, os meninos tudo bonitinho, tinha carro, e eu tinha a mobilete, irmãos. Mobilete é suicídio social. Mobilete é triste, irmãos. Na época era o que eu tinha. E eu fiquei na esquina lá com a minha mobilete. A hora que o pessoal chegou, eu cheguei junto. Já pensou que cara de pau, irmãos? A hora que chegou a galera lá para sair com a Adriana e as amigas dela, eu cheguei junto com a minha mobilete. Falei: e aí, pessoal, tudo bem? Eu conhecia eles mais ou menos, né? Ele: tudo bem, então, achavam que eu ia sair junto. E a Adriana saiu do apartamento, olhou para mim: o que você está fazendo aqui? Mas eu tinha uma intrépida resolução, ela pôde ver no meu semblante: estou aqui por sua causa. O que Deus quer fazer em nós, irmãos, é causar em nós uma firmeza de resolução. Embora a luta queira tirar a mim e a você dos caminhos do Senhor, esse firmar é firmar nos caminhos, nos propósitos de Deus, direcionados para viver uma vida que o glorifique. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, embora as lutas estejam aí. Deus, firma a minha vida, firma os meus pés nos teus caminhos. Deus está trabalhando para isso, para causar em mim uma firmeza, para causar no meu coração um direcionamento, para causar na minha vida o entendimento de que sem Ele eu nada sou, de que eu não posso viver sem Ele, de que as lutas vão passar, de que a glória dEle que é o importante, de que a Sua palavra que é o importante, de que a presença de Deus eu não posso perder. Então Ele causa no meu coração uma firmeza. Ele causa em mim um direcionamento para buscá-lo, para viver somente para Ele. Todas as outras coisas vão perder o sentido. Por quê? Porque eu quero viver para Ele. É isso que Deus quer fazer, irmãos.
Outra situação aqui, fortificar. Outra palavra aqui no capítulo 10, perdão, no capítulo 5, verso 10. Fortificar. Essa palavra só é usada neste texto no Novo Testamento. Ela não é usada em nenhum outro lugar. Mas, na verdade, ela traduz da melhor maneira, sim. Esse fortificar é uma capacidade de se mover de maneira a conseguir algo, de um modo, de uma maneira mais eficaz. Então, irmãos, esse fortificar tem a ver com movimento, tem a ver com me fazer eu me mover do meu lugar, me fortalecer para caminhar. Às vezes a pessoa pensa em fortalecer apenas na mente ou no coração, não. Aqui esse verbo diz que vai nos fortalecer para vencer a inércia, para vencer a paralisia, vai nos fortalecer no fortificar, para colocar a nossa vida em movimento. Sabe por que isso, irmãos? Porque as lutas tentam paralisar as pessoas. As pessoas começam a entrar em lutas, elas começam a desanimar, as pessoas começam a sofrer, começam a ficar em ansiedade, espiritualmente falando, elas param, e alguns não conseguem reagir, alguns se tornam paralisados, ficam paralisados, e você fala com ele, irmão, você não te vi na igreja, não estou com vontade de ir, ô irmão, você sumiu do grupo de relacionamento, sabe o que é, não deu, ô irmão, você não está orando mais, sabe aquela paralisia, e a pessoa fica presa, e a pessoa fica incapacitada de se mover. Ela fica de alguma maneira, a luta causou nela um estrago tão grande, que ela está ali paralisada. Mas o Senhor tem conserto, amém? O Senhor vai trazer firmeza, e o Senhor também vai trazer a força para caminhar. Porque, irmãos, às vezes nós tomamos uma decisão, eu vou deixar o pecado, eu vou deixar isso. A gente toma uma decisão. Então a decisão é uma bênção. Precisamos tomar mesmo. Você confessa e deixa. Eu vou deixar o pecado, eu não quero mais. Mas para você deixar o pecado há um processo. Confessar que você quer mudar de vida é uma coisa. Você mudar de vida é outra. Quem concorda comigo? Você diz que vai mudar. Glória a Deus, você está tomando uma decisão, você está apontando a sua vida para essa direção. Mas daí, a você mudar de vida, daí a você realmente ser transformado a um processo. E nesse processo o Senhor nos fortalece para nos tirar da paralisia. Nesse processo o Senhor nos capacita a nos mover. Neste processo Deus faz algo no seu coração, que quando você vê, irmão, você acorda mais cedo para orar. Deus faz algo no seu coração que quando você senta, de repente, para assistir um filme, você fala, não, vou assistir a pregação do pastor Marcelo lá no canal da igreja. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Aleluia, obrigado. Vou assistir uma pregação, vou ouvir um louvor, vou buscar a Deus. Quando você pensa em ir para a briga, de repente Deus toca no teu coração e você vai lá para perdoar, pedir perdão. Irmãos, é uma capacidade que Deus nos dá de fazer algo diferente. Outra coisa que o Senhor faz aqui, que nós vemos aqui no verbo fundamentar, que é colocar sobre firmes alicerces. E essa palavra, fundamentar, ela está lá em Mateus capítulo 7, versículo 25, mas vamos ler o 24. Mateus capítulo 7, versículo 24, quando o Senhor Jesus está terminando o Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa em Mateus capítulo 5, e ele vai descrevendo ali várias coisas, vários princípios de Deus. E ali, no versículo, capítulo 7, ele está terminando, ele diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, se deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada, essa tradução aqui, fora edificada sobre a rocha, ela foi fundamentada sobre a rocha. É a mesma palavra, então o Senhor quer nos colocar sobre a rocha, sobre a sua palavra. A rocha aqui, irmãos, não é Jesus, a rocha é a palavra, nesse caso. Sobre a palavra, novamente, por quê?
Porque as lutas e a ansiedade, as dificuldades, tiram a pessoa do caminho que ela estava, tiram a pessoa da rocha que ela estava. É por isso que Deus restaura, irmãos, porque se um cristão nunca saísse, nunca fosse abalado, Deus não precisava fazer isso na vida da igreja. Veja que Pedro aqui está escrevendo para cristãos, para a igreja. Ele está dizendo o quê? Que o Senhor ele vai aperfeiçoar, ou seja, vai consertar vidas, Ele vai firmar, não é? Ele vai dar uma direção, Ele vai fortificar, Ele vai nos dar capacidade para andar nessa direção, e Ele também vai nos fundamentar na sua palavra, novamente. Sabe por quê? Porque talvez a luta tenha tirado algo de você, as dificuldades talvez tenham roubado algo de você, mas quando nós olhamos para o Senhor, irmãos, o Senhor Ele começa a trabalhar em nós, todo este processo de consertar e de fazer tudo isso. Mas eu gostaria de lembrá-lo, que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Então, irmãos, se você está disposto a se humilhar, o Deus que ama a minha vida, o Deus que ama a sua vida, o Deus que nos ama, Ele vai trabalhar todos esses princípios em nós, cada um deles. E hoje, irmãos, eu creio que estou falando para pessoas que estão em luta, no meio da luta, no meio do sofrimento. Mas eu creio também que estou falando para pessoas que já passaram pela luta. Você olha para a luta como se fosse algo que já passou, já acabou. Você olha para a ansiedade, você não está mais ansioso, porque aquela situação, de uma ou outra maneira, ela se resolveu. Mas eu estou falando com pessoas que depois da luta e depois dessa situação de sofrimento, hoje, precisam passar por esse processo de Deus, porque perderam algo no caminho. Perderam algo na caminhada. Perderam algo, perderam a fé, perderam a alegria. Irmãos, quantos cristãos não querem trabalhar na igreja? Sabe qual é a dificuldade da igreja? Da nossa não, graças a Deus, que aqui nós temos homens e mulheres de Deus que trabalham mesmo, que têm prazer de servir, e eu fico feliz por isso. Eu louvo a Deus pela vida dos líderes que o Senhor tem levantado. Mas muitos chegaram aqui e não queriam saber mais. Muitos chegaram aqui e não queriam saber mais. Pastores que eu conheço, que chegaram aqui e não queriam mais saber, irmãos. Não queriam mais saber de igreja, não queriam mais saber do ministério. Vocês nem sabem. Chegaram aqui e nem se apresentaram como pastores. Talvez você nem conheça, nem saiba, mas vieram aqui e Deus de alguma maneira foi restaurando, foi trabalhando, e hoje, irmãos, não estão mais no nosso meio, mas estão cuidando de igrejas para a glória do Senhor. Porque Deus restaurou o fogo. Deus curou, Deus restaurou o chamado. Eu lembro de um que chegou para mim e falou assim: pastor, eu amo estar aqui, é uma bênção estar aqui, a igreja me recebeu tão bem, mas o Senhor tem um chamado para mim, e abriu uma oportunidade para eu trabalhar numa outra igreja. E eu falei assim: meu irmão, vá em paz, querido, que o Senhor te use lá. Ele falou assim: Deus restaurou o meu chamado. Amém? Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Eu lembro de um outro que passou aqui no nosso meio, esse não era pastor, mas passou aqui um rapaz no nosso meio. E ele havia abandonado a sua esposa. E ele chegou aqui, já faz tempo já, e ele chegou aqui com uma outra moça. E eu comecei a conversar com ele e não sabia da situação. E ele falou assim: pastor, o que eu devo fazer? Eu falei assim: você sabe o que você deve fazer. Diga para mim o que você deve fazer. Eu não precisei falar. E ele começou a dizer, ele falou assim: olha, na verdade eu fiz um exercício com ele, eu estava sentado de frente para ele, eu falei assim: levanta aí. O rapaz levantou, eu levantei, senta aqui no meu lugar que eu vou sentar no seu. Aí nós trocamos de lugar, eu falei assim: agora você é o pastor e eu sou, falei o nome dele. O que eu devo fazer, pastor? Falei para ele. E ele falou assim: você deve fazer isso, 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 você tem que voltar para a sua família, você tem que voltar para o seu filho, você tem que restaurar a sua casa. Aí eu levantei e falei assim: vai, irmão, vai lá e faz isso que você disse. E ele sumiu, irmãos. Sumiu da igreja, nunca mais eu vi.
6 meses depois, chegou uma mensagem no meu celular de WhatsApp, num domingo, pouquinho antes de começar o culto. Eu falei assim, pastor, voltei para minha casa, voltei para minha família. Deus restaurou a minha vida. Mas por quê, querido? Porque a luta causa situações que prendem vidas, que paralisam vidas, que as pessoas depois que passaram por ela, têm mágoa de Deus. Tem pessoas que têm mágoa de Deus, falam assim, Deus, por que é que o Senhor não me curou? Irmão, eu também gostaria que Deus te curasse. Deus, por que é que morreu? Irmãos, a minha irmã morreu em outubro, vai fazer 1 ano daqui a pouco. Você acha que nós não perguntamos, Senhor, por que é que não foi curada? Por que é que precisou ir para a glória, embora nós saibamos que ela está com o Senhor Jesus? Mas as lutas, irmãos, elas causam algo em nós. As lutas deixam marcas em nós. Os sofrimentos, irmãos, causam algo em nós. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher, você não é alguém que é imune a essas coisas. Porque senão não precisaria estar escrito isso, que Deus vai consertar a sua vida. Que Deus vai firmar os seus pés no caminho correto. Que Deus vai te dar força para caminhar no caminho que Ele está propondo. E que Deus vai firmar você novamente na sua palavra. Coisas que foram perdidas, situações que abalaram o nosso coração, situações que trouxeram lutas e tristezas. Mas eu quero dizer para você, o meu Deus, o Deus de toda graça, Ele mesmo, não é outro não é anjo, não é outra pessoa, não é o pastor, não é a igreja A, B, C ou D, não, o Deus de toda graça, Ele mesmo, o Deus Todo-Poderoso, há de fazer essas coisas, na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque o que Ele faz, Ele não terceiriza, Ele não vai mandar outra pessoa fazer, Ele mesmo vai fazer, na minha vida e na sua vida. Ele, oh glória a Deus. Glória a Deus, querido. Eu acredito que Deus quer fazer algo na sua vida hoje. Quer trazer um novo tempo sobre você. E eu queria que você fechasse os teus olhos aí no seu lugar. Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração. Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração. Meu amado, quantas lutas nós passamos. Agora eu quero que você seja sincero diante de Deus. Há alguma mágoa no seu coração? Diante do sofrimento que você teve, há alguma mágoa? Talvez você esteja passando agora pelo sofrimento, mas eu quero dizer, depois de você sofrer só um pouco, como diz a palavra, Deus vai te aperfeiçoar, vai te curar, vai te consertar, vai te restaurar, vai firmar os teus pés, vai fazer algo novo em você, vai te dar, irmãos, uma firmeza, um só caminho, uma direção, vai te dar força para caminhar nele. Deus vai fazer todas essas coisas e vai fundamentar, vai nos colocar sobre a rocha da palavra, a rocha inabalável, novamente vai nos levar ao estado que éramos antes da luta. Que Ele deixe o Espírito Santo falar com você agora, é o momento de nós nos humilharmos. Deus, há uma mágoa no meu coração, Senhor, há uma dúvida no meu coração, Senhor, há uma marca que foi feita há muitos anos. Há uma marca aí que foi feita há muitos anos. Senhor, eu não consigo me desvencilhar disso. Senhor, eu não tenho mais prazer de trabalhar na sua obra. Deus, eu não consigo caminhar nos teus caminhos mais. Eu levanto e caio, e eu fico magoado. Senhor, aquela situação familiar trouxe algo no meu coração, uma tristeza. Senhor, essa tristeza não sai mais. Meu amado, meu irmão, minha irmã, o Senhor está aqui nessa noite para falar para mim e para você que Ele está trabalhando em nós, que Ele tem um caminho, Ele é o Deus de toda graça,
Ele não está alheio à sua dor, Ele não está alheio ao nosso sofrimento, Ele não está alheio ou indiferente ao estado que nós nos encontramos hoje. Ele não está indiferente, irmãos. Talvez você esteja paralisado. Deus não está indiferente, Ele está simplesmente esperando que nós nos humilhemos diante dEle e falemos a Ele: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso vencer isso. Deus, eu quero vencer isso. Senhor, trabalha em mim, trabalha em mim. Senhor, me leva por esse caminho de restauração, me leva por esse caminho de bênção, me leva, Deus, por esse caminho, porque a luta causou algo em mim. E eu quero dizer para você, Deus já fez isso na minha vida mais de uma vez. Já trabalhou assim, me restaurou, depois lutas vieram, Deus me restaurou de novo, e outras lutas vieram, lutas ministeriais, dificuldades familiares, lutas financeiras, lutas com a igreja, lutas, irmãos, com incrédulos, lutas com o diabo, opressões e tantas coisas, pecado, quedas, por causa do pecado. E todo esse processo, eu quero dizer para você, ele é real, porque o Senhor operou esse processo e tem operado esse processo na minha vida. E tem operado também na sua, embora muitas vezes você não perceba. Mas eu quero trazer uma palavra nessa noite para você que está amargurado, que está talvez preso, paralisado. Chegou a hora, meu irmão, de você entender que o nosso Deus é aquele que dá força para você lutar e caminhar. O nosso Deus é aquele que vai firmar você, mas antes Ele quer te consertar, quer aparar os buracos na rede ali por onde vaza a palavra, por onde vaza a alegria, por onde vaza, irmãos, aquilo que Deus tem depositado na sua vida. Deus quer restaurar, consertar a sua vida. Aleluia! Meu irmão, eu sinto Deus trabalhando no coração de algumas vidas hoje. Vamos permitir que o Espírito Santo trabalhe mais um pouco. Vou pedir para o pastor Paulo ministrar essa canção. E o Espírito está trabalhando, meu irmão. Deixa o Espírito trabalhar, abra o seu coração. Confesse diante dEle a sua luta. Se humilhe diante do Senhor e Ele vai te exaltar. É o que diz a palavra.